Começa agora, Mesa Redonda Especial, na sua 94 FM, a Rádio TV da cidade. Oferecimento Bonfim Panificadora. É gostoso, é perfeito, é Bonfim. A panificadora mais completa. 3206-5700. Clínica Oral Estética. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Venha conhecer o Mocap Motivacional e como a tecnologia digital transforma seu sorriso. 3606-3000. Minds, a única escola com inglês presencial e digital. 3201-4300. Bom dia, Natal! Estamos no ar com esse debate especial da Rádio Cidade sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. A Rádio Cidade, inovando, como sempre, traz o Plano Diretor para o ambiente da cidade inteira, para que a cidade pense, repense, discuta e consiga voltar a ser uma cidade viva, como já foi há algum tempo, e que nos últimos anos, infelizmente, ela ficou uma cidade parada. Então, com o objetivo de despertar no natalense e nos agentes públicos e privados ligados ao setor produtivo a importância do Plano Diretor para o desenvolvimento econômico e social do município de Natal, a Rádio 94 FM Rádio Cidade resolveu reunir hoje, neste programa especial, os diversos setores da sociedade para debater a revisão do plano, concebido como um instrumento que norteará a política de desenvolvimento na esfera municipal. Nossa expectativa é que a partir dessa experiência possamos pensar Natal para o seu pleno desenvolvimento, viabilizando as alternativas econômicas existentes com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Este programa, que tem à frente parte da equipe de comunicação da Rádio Cidade formada por mim, Gêner Tinoco, por Roberto Medeiros, por Rodrigo Loureiro, por Flávia Freire, além dos professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, engenheiro doutor professor Rubens Ramos, a arquiteta também professora Sofia Mota e o engenheiro e empresário Carlos Augusto Medeiros, que têm funcionado como consultores de luxo da gente, os experts dos problemas da nossa cidade, na busca de estimular essa participação e, para isso, abordar de maneira simples e objetiva os principais aspectos deste tema, sem ter a pretensão, no entanto, de esgotá-lo. Além dessa equipe citada, contamos com o apoio técnico de Jaqueline Antunes. Bom dia, Jaque. Muito bom dia para você e para vocês nessa bancada. A gente que começa aqui o horário, em especial hoje, neste sábado, a gente já chama a atenção dos nossos queridos ouvintes para nos acompanhar, tá? Estamos ao vivo na nossa Rádio TV da Cidade. O nosso endereço para você se conectar com a gente também com imagem é o @94FM Rádio Cidade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa transmissão e a sua participação pelo nosso WhatsApp, que é o 996164494. Você pode mandar a sua pergunta, dizer o seu nome, seu bairro, enfim, você fica à vontade aqui também no nosso debate. Obrigado, Jaque. Também contamos com o apoio de Andresa Mello e do Departamento Comercial e demais colaboradores da 94 FM. Convidamos diversas entidades para participar deste debate sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Convidamos a Prefeitura do Natal, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, através dos departamentos de Engenharia Civil e Arquitetura. Convidamos o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RN, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Norte, CAU-RN, a Câmara Municipal de Natal, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o Ministério Público do Rio Grande do Norte, o Sindicato da Indústria da Construção Civil, o Sinduscom-RN, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte, o IDEMA, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do RN, a FEComércio, o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros do município de Natal, o Seturne, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB-RN, e convidamos excepcionalmente o ex-prefeito de Natal, engenheiro sanitarista, expert em plano diretor, Aldo Tinoco Filho, e o engenheiro Wilson Cardoso, que participa da discussão sobre o plano diretor nas suas últimas edições e que foi relator da revisão do plano diretor de 2007 e que hoje também participa das discussões sobre a revisão do atual plano diretor. Acreditamos que todos aqueles setores que influenciam a realidade local e devem contribuir para o desenvolvimento do município estão contemplados neste debate
que hora se inicia e que terá duração de 3 horas. Ou seja, nós estaremos com vocês aqui até o meio-dia. E mais, entendemos que o plano diretor desse modo precisa ser construído através de um processo que promova um pacto em torno de propostas que representem os anseios da sociedade. Esperamos que através deste programa possamos mostrar aos nossos ouvintes e espectadores uma pauta de fundamental importância para a política urbana e que por isso mesmo necessita da atenção da população e dos diversos setores da sociedade civil. Fique ligado, começa agora o debate sobre a revisão do Plano Diretor de Natal. Bom, como a gente só tem uma mulher na mesa, vamos começar dando um bom dia à arquiteta e professora Sofia Mota. Bom dia, Sofia, uma satisfação que a gente inicie esse programa, esse debate, ouvindo você. Bom dia, Gêner, bom dia, ouvinte, bom dia, natalense. Vamos lutar pelo futuro de Natal, que a hora é agora. É isso aí. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia, Gêner Tinoco, bom dia a todos os presentes aqui à mesa e principalmente ao nosso ouvinte e telespectador, já que a gente é a primeira rádio, que é rádio e TV da cidade, que nos escute agora, que possa pegar e tirar as suas conclusões e ao mesmo tempo participar, como Jaqueline já disse, através do WhatsApp no 996-1644-94, ou pode assistir pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Todas as nossas redes estão abertas com a transmissão desse debate que é de suma importância para o futuro da nossa cidade. Professor Rubens Ramos, é uma satisfação tê-lo na mesa conosco aqui mais uma vez. Bom dia, Gêner, Roberto, Sofia, Carlos Augusto. Super sábado hoje, hein? 3 horas para o diretor. Aí sabadão, talvez um dream time aqui de debate de alto nível. Esperamos um bom debate, uma boa discussão sobre o plano diretor. Coisa boa. Bom dia, meu amigo Guga Medeiros, Carlos Augusto Medeiros, engenheiro, empresário, figuraça da cidade. Bom dia, Gêner, Rubens, Sofia, bom dia, ouvinte, bom dia, Roberto, bom dia, Aldo, Wilson. Que a gente tenha uma manhã proveitosa e consiga abrir a cabeça da população e mostrar a ela que Natal, a hora de planejar Natal é essa. Tá desligado seu microfone, tô recebendo essa informação aqui. Bom, vou passar aqui para os nossos, já estão aqui no estúdio já conosco, os 2 primeiros convidados, de todos esses convidados já estão aqui. O engenheiro sanitarista e ex-prefeito de Natal, Aldo Tinoco Filho. Eu vou pedir a licença de você, ouvinte. Eu vou chamá-lo aqui como eu chamo pessoalmente, porque eu era menino, ele já era engenheiro. Mas ele já era velho, né? Então eu chamo ele de bom dia, Aldinho. Bom dia, eu quero inicialmente, Gêner, parabenizar a 94 FM, a pessoa do nosso guru aí, o Haroldo Azevedo, uma oportunidade ímpar, e saudar o meu amigo Alexandre, não poderia de iniciar aqui da Oral Estética, né, que está dando também suporte a essa apresentação, e dizer que é exatamente no debate, na explicitação dos conflitos que a gente vai discutir as soluções para a cidade. Muito obrigado, Aldo Medeiros, Aldo Tinoco Filho. Aldinho, Aldo Medeiros, ó. Eu falei com ele, com o Aldo Medeiros, para perguntar quem mandei o convite para a OAB. Falei pessoalmente com ele e ele designou o presidente da comissão interna da OAB. Mas matou, mas não troca o nome. Pois é. Vocês são amigos, tá no meio. Tudo a gente boa, todos os dois. Bom dia, engenheiro Wilson Cardoso. Satisfação tê-lo aqui conosco mais uma vez. Bom dia, Gêner. Bom dia, Roberto. E essa bancada que está abrilhantando esse grande programa. Eu tenho certeza que nessas 3 horas muitas dúvidas vão ser tiradas para a população sobre o que deve ser discutido e o que deve ser implementado em Natal através do plano diretor. Dou os parabéns à 94 FM e daqui para frente vamos ver se a gente faz um grande programa, um marco nessa cidade. Então, simbora, é a palavra. Professor Rubens Ramos, vou começar com você. Aqui tá ok o microfone? Tá. Mas eu tô vendo. Perfeito? Bem. Então, posso começar já com a colocação? Pode provocar já. Aldo Tinoco participou de um plano diretor de 94, né, sancionou o plano diretor no final. Como se for dito, o Wilson tá aqui desde quando? Desde o Marograde, é isso? Há uma lenda de que você acompanha os planos diretores. Olha, o Roberto também estava junto. Aldo tá falando disso, mas é porque eu fui secretário dele quando prefeito, quando sancionamos o plano diretor de 94. Aí ele disse que eu sou lá de uma Marograde, não pode negócio. Pô, a Marograde tá pertinho daqui. Aldo, a sua experiência do 94, o que foi feito de bom, qual foi a mudança, o que você lembra e recorda, o que pode, enfim, aqueles avanços que aconteceram naquele momento? 94 a gente já tinha a Constituição Federal, né? Já tinha o capítulo da política urbana, né?
que aliás antes da Constituição Federal foram 20 anos de processo de muita discussão, muita luta, e a duras penas incluir aqueles 2 artigos, 182 e 183. Que diz e o eles? 182 fala na questão que é o município que elabora a sua política, na realidade é de cidades, né, com mais de 20 mil habitantes. E no parágrafo 4º desse artigo 182, ele fala na questão da subutilização, na questão da função social da propriedade da cidade, nos vazios urbanos, né? Quer dizer, na realidade, um vazio urbano não cumpre função social. E esse aspecto impacta diretamente a saúde, porque às vezes estão terrenos baldios, lançam lixo. Essa terra não cumpre função social. Prédios vazios não cumprem função social. Então, a reforma urbana, ela coloca a obrigatoriedade de parcelar, edificar e utilizar. Isso foi explicitamente colocado no plano diretor de 94. E na hora que isso não é cumprido pelo proprietário, você tem o poder público, é facultado ao poder público o parcelamento, fazer com que haja uma cobrança do IPTU progressivo no tempo, até uma alíquota máxima de 15%, a gente chama IPTU sanção. E por final, se ainda insistir não usar, não edificar, essa gleba ainda está subutilizada, isso aí vai gerar a desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Isso é o que preconiza a Constituição de 88, a Constituição Estadual, a lei orgânica e, naturalmente, os planos diretores, não é só o plano diretor de Natal, não. Isso foi o instrumento que a gente não existia Estatuto da Cidade, só foi em 2001. E Rubens, na época, o plano diretor nosso, ele chegou a implementar, professor Rubens, né? Chegou a implementar vários instrumentos que vieram a compor depois o Estatuto da Cidade. A outorga onerosa, a operação urbana, a transferência do direito de construir. 2 segundos aqui. Existe uma crítica ao longo dos debates aí do plano diretor atual que ele não foi, os instrumentos do município não foram regulamentados. O que é que você sugere, o que é que você tem em mente para a gente vencer essa etapa direto agora no plano? Qual é a sua ideia sobre isso? Bom, primeiro a gente tem aí aqueles instrumentos obrigatórios, né? Não adianta você gostar ou não, tem que estar. Lá no artigo 42 do Estatuto da Cidade, se não me falha a memória, que tem a figura do direito de preempção, da outorga onerosa, da transferência do direito de construir, da operação urbana consorciada, além do inciso 5º desse artigo, das AEs. E esses instrumentos, eles precisam estar dentro do plano, além da reforma urbana, do próprio parágrafo 4º do artigo 182. E a grande questão é que a falta de regulamentação, como aconteceu com a transferência e foi repetido em 2007, nunca foi. E até hoje existe insegurança jurídica. A questão da transferência do direito de construir, ela foi utilizada mediante protocolo de intenções que assinava entre o poder público e o proprietário. Aquilo passava pelo Ministério Público, era depois homologado pela Justiça, era um processo assim lento, mas você veja que na época do plano de 94, como o Rubens provocou no início, foram criadas as EPAs. As EPAs estavam sujeitas à regulamentação, até hoje só tem 5. Eu acho que essa foi a grande contribuição recente desses planos diretores de Natal, né? No passado, inclusive, havia a previsão de áreas verdes que não foram mantidas, porque lá atrás, né, o Palumbo fez lá aquele parque da Wellington Meira até a Prudente e tal, era um parque enorme, só que não foi um ZPA e foi invadido. Então as ZPAs acho que deram um grande... Foi, na realidade, a própria ZPA 1, né? Tem uma reclamação muito forte que eu recebi aqui, ontem ou anteontem, a respeito das ZPAs 8 e 9, que ficam na Zona Norte, no sentido de que, ali ao lado da Moema Tinoco, né? A não regulamentação impediu que os proprietários tivessem qualquer tipo de uso. E hoje virou uma área em que quem tem, não tem. Pois é, pegando lá atrás, a ZPA 8 foi muito bem definida. Foi no mangue, todas bem delimitadas, com o mangue. A própria ZPA 1, a própria ZPA 1, que é onde está inserido o Parque da Cidade, se você olha... eu vou falar aqui a coisa da engenharia, já tem 2 engenheiros aí fera. Se você olha a infiltração da água de chuva, que dá para todo mundo entender, ela é ali que ela recarrega o aquífero. Certo. É naquele ponto que ela alimenta o lençol d'água. E o que está acontecendo hoje, eu já vou provocar aqui, viu, Rubens? Tem 2 feras aí fora, Geni Formiga e o nosso Manel Luca, professor. Essa rede coletora de esgoto que se implanta em Natal, ela vai impedir o efluente de fossas
de recarregar o aquífero, porque na medida que eu vou coletar o esgoto em rede, não vai ter mais recarga do lençol. A fossa, de uma forma ou de outra, consequentemente, a fossa, por mais famigerada que seja, por menor eficiência que tenha, ela recarrega o aquífero. Com nitrato, sem nitrato, com nitrato, a KR chega e dilui e termina botando a concentração. As estações de tratamento vão jogar fora a água, né? Bom, aí isso é outro ponto. Então veja, o que acontece hoje com o aquífero? Ele vai reduzir o nível. Essa redução de nível, aí eu vou provocar aqui o Manuel Lucas para que ele realmente aborde isso aí, a própria Geni, vai ter um risco de intrusão salina. Analisando 2017, o Pitimbu, que alimenta o Jiqui, que alimenta Natal, é o Pitimbu do lado de cá, né? O nível do lençol de água ele vai baixando. Inclusive, ele vai entrar. A gente chama língua salina ou intrusão salina. Inclusive, no Pitimbu, já em 2017, Macaíba, que usa a água do aquífero Barreiras, ela entrou em estado de emergência. Inclusive, teve poços que foram desativados. Então, na hora que você tem um tratamento de esgoto jogando fora esse grande quantidade de nutrientes e de água, isso é inadmissível. Então, precisa ser, provocando aqui o nosso professor que está aqui do lado, tem que ter um plano de reuso. Tá certo? Inclusive, eu tive até abordando, marquei uma audiência com a governadora 2 dias atrás. Ela disse que lançou o conselho, que já é uma construção com a universidade sobre esse plano, para definir o retorno dessa água, no mínimo para irrigação, no mínimo para a produção de alimento, no mínimo para manter áreas. Aí já vou provocar a questão do plano diretor que a gente tinha de Gramorezinho, foi mantido em 2017, de segurança alimentar, com características rurais, e não será só em Natal, porque uma grande crítica que eu faço dos planos, inclusive de 94 e o 2007, é ficar olhando para o próprio umbigo. Os municípios fazem de forma isolada a sua política urbana. Isso é inadmissível, porque a gente tem que fazer a integração metropolitana e o arcabouço jurídico, estatuto de mobilidade, estatuto de metrópole, estatuto de cidade, estatuto fundiário. Não precisamos de leis, a gente precisa só implementar essas leis através da política urbana de forma integrada. Sofia, tem uma pergunta aqui. Aldo, pegando o seu gancho aí, em 94 o Natal foi vanguarda com seu plano diretor, inclusive ganhou prêmios internacionais, o plano diretor de 94. Só para explicar para o ouvinte, a ideia, o plano diretor é um instrumento urbano que planeja e desenvolve planeja o desenvolvimento da cidade para o futuro. E aí de 94 para 2007 houveram grandes mudanças. Por exemplo, houve diminuição do potencial construtivo, ou seja, quanto se permite construir, até a maneira como isso é calculado, né? Em 94 a gente tinha a densidade populacional como um indicador, e a gente também tinha o estoque construtivo, ou seja, havia um cálculo de quanto se poderia construir e aquilo progressivamente iria sendo reduzido. Qual a sua avaliação de 94 para 2007? Bom, excelente questão. Eu vou puxar o gancho em função das estações de tratamento que tem o somatório dela. E a Geni está aqui presente, ela pode me confirmar isso. Se você soma as vazões médias, dá em torno de 2.500 litros por segundo. Vazão média é população vezes per capita. Se você pega o per capita que a KR tem definido e tira uma média dele, o per capita de água dá 167 litros por pessoa por dia. 80% é esgoto, é o que volta para a rede. Se você pega essa população vezes o per capita igual a essa vazão, eu chego a uma população em Natal de 1.600.000 máxima, já aumentando em 25% a capacidade dessas zetas que pode ser ampliada, né? Ou seja, 1.600.000. Se eu divido, qual é o tamanho de Natal? 167,64 quilômetros quadrados. Dá 167 milhões de metros quadrados. Se eu uso a lei dessa... Eu quero fazer uma interferência a vocês, uma intervenção. Lembre-se que o nosso ouvinte não é nem engenheiro, pronto, então, nem arquiteto, nem trabalha com saneamento, nem nada. Nós, eu, Roberto, os jornalistas, os ouvintes, a população de Natal, nós precisamos ter um nível de entendimento. Pronto, então bem resumo. A questão as estações que estão postas, que vão ser elas têm no máximo de 1.600.000 pessoas. 1.600.000 pessoas. 1.600.000. Com esgoto tratado. Então o que acontece? Essa população, se eu faço um estudo aí de densidade e de ocupação média e de número de metros quadrados por apartamento, eu chego a um coeficiente de aproveitamento. Metade de Natal sendo usada de 0,7.
Ou seja, é o coeficiente, se toda Natal fosse ocupada, todos os lotes fossem ocupados, 70% de aproveitamento, é abaixo de 1. É quantas vezes é 0, o terreno você pode construir. E aí eu queria só puxar, aproveitando, nesse plano de 94, Tirol era 5 vezes e meia área de terreno, Barro Vermelho 5,5 vezes área de terreno, Petrópolis 5 vezes e meia, e baixou depois de 2007 para 3,5. Aí o Wilson daqui a pouquinho vai falar sobre isso. E aqui acabou a pergunta. Agora a pergunta, Aldo, não seria também uma avaliação, porque a Cidade Alta e a Ribeira eram 3. Isso talvez não tenha sido um acerto naquele momento. Viu, Rubens? Na realidade. Que a Cidade Alta perfeito. Na realidade, a crítica que eu faço e continuo fazendo em 2007, espero que não se repita nesse atual, é que a unidade de planejamento é o bairro. Para nós, engenheiro, é a bacia de esgotamento. Esses metros quadrados, hoje, eu faria em função da população. Eu vou debitando, porque você sabe que Natal hoje. Para nós aqui é a cidade. Não tem. Hoje você tem. Eu tenho por bacia a quantidade de pessoas que eu posso ocupar. Se eu botar mais, estoura a Deixa eu fazer uma pergunta popular. Deixa eu fazer uma pergunta, veja só, para o nosso ouvinte. Quero fazer uma pergunta básica. O plano diretor, na nossa visão, acarretou a evasão das pessoas da Ribeira, da Cidade Alta, de Tirol, de Petrópolis e de outros lugares da cidade. Praticamente, uma coisa simples. Como reverter isso? Como fazer, como nesse novo plano diretor, possibilitar a reocupação desses bairros que têm infraestrutura, que são bairros tradicionais e que foram abandonados pelo poder público nos últimos anos. Eu acho que a questão da gestão é importantíssima. Essa crítica eu faço ao de 94, ao 2007 e hoje, à luz do que tem do cadastro multifinalitário que já tem, Natal tem o da política fiscal, você precisa implementar isso no plano diretor para fazer gestão dos instrumentos, porque eu posso ocupar muito, se você olha o estudo que a CEMURB fez, mas sempre limitado, por exemplo, ao esgotamento da estação de tratamento. Então, se você, ao invés de usar metro quadrado, eu usaria população independente da CAERN, porque não, eu vou pedir a CAERN para dar a cada 2 meses. A própria CEMURB pode fazer essa gestão, dê um alvará para tantas pessoas, debita aquelas pessoas. Ou seja, chegou uma hora que aquela bacia não tem mais condições do ponto de vista do tratamento. Estou usando especificamente uma vazão dada, tá certo, pela CAERN. Então, a gestão disso é em função de pessoas e não de metro quadrado, nem muito menos de intensidade. Wilson, você foi nos relatores do 2007, foi isso? Participou? Escreveu uma parte do plano? Eu tenho uma pergunta, Wilson. Primeiro, você vai falar sobre a sua reflexão. O plano diretor de 2007 faz um avanço também fantástico. O seu primeiro artigo fala lá, desenvolvimento sustentável, que é o social, ambiental e o econômico. Mas não tá ouvindo? Esse tá desligado? E agora? Tá bem. Tá bom? Fala de novo. O Wilson foi um dos que participou do plano de 2007, dizem também outros. O plano de 2007 tem uma grande contribuição, além do... Teve alguns retrocessos, que foi baixar esse potencial construtivo, né? Baixou muito. Mas no primeiro artigo ele fala que Natal vai buscar um desenvolvimento sustentável, né? Social, ambiental e econômico. Mas no resto do plano, a palavra econômico some. Perfeito. A terra não tem uso econômico, nada é econômico. O que houve aí? Esqueceu-se do econômico na época? Qual foi o que você acha? Qual a sua reflexão sobre isso? Rubens, isso é verdade. Inclusive, várias propostas que estão sendo discutidas, está incluindo o econômico dentro do plano diretor de forma mais assídua. Agora, por exemplo, eu estava discutindo lá fora, as EPAs. As 10 EPAs que já vieram da época do plano diretor. Só para o nosso ouvinte entender, as EPAs são as zonas de proteção ambiental. Sim, as zonas de proteção ambiental, ambiental, que Natal tem 10. Que hoje representa cerca de 1/3 do território da cidade. Até um pouco mais de 1/3. Essa região tem umas regras diferentes do resto da cidade, né? Restrições adicionais, tal, etc. Isso, muitas restrições. Mas desde a época do nosso plano, vou dizer assim, Aldo, porque foi da época que Aldo era prefeito e eu era o secretário da STTU, e desde aquela época foi que eu acho que o grande ganho foi estipular em Natal essas áreas, essas EPAs. Só que a gente está falando de 94. O plano diretor de 94 a 2007, 5 dessas EPAs foram regulamentadas, dizendo
para as pessoas, para a cidade, que tipo de uso você faria em cada uma delas. As outras 5, quer dizer, de 94 para 2019, há quantos anos? Alguém faz uma conta rápida aí? Os engenheiros são vocês, eu sou apenas um 25 anos. Profissional de comunicação. 25 anos sem regulamentar as outras 5 ZPAs. Então, eu diria que uma coisa que foi... A quem você atribui essa não regulamentação, Wilson? A gestão. Desinteresse, gestão e o excesso de conselhos. O plano é muito trâmite. São 5 conselhos. Isso. Conselho então, de saneamento e habitação com cidade. Não é mesmo isso? Com plano. Planejamento. Câmara de vereador. Eu vou inventar um tema aqui, por causa da atrapalhação, sabe, gente? Teve muito conselho, Ministério Público, algumas pessoas da CEMURB, historicamente, que sempre, digamos assim, retardaram. E esse trâmite entre conselhos e às vezes com a Procuradoria também, chega a ser assim irritante. Por exemplo, em 2007 foi enviado a regulamentação da ZPA 7, que é a Zona de Proteção Ambiental do entorno do Forte dos Reis Magos, foi enviado para a Câmara. Mas tinha que passar no Complan antes, então foi devolvido. Em 2008 saiu do Complan uma proposta consolidada com os vereadores que participaram das reuniões, com o IAB, com o CREA, e o Complan votou por unanimidade com a Secretaria, a Prefeitura junto, em 2008. Aí começou o périplo. 2008 foi ano de eleição e os vereadores não votaram na época. Aí ganhou quem foi eleito prefeita foi o representante do Partido Verde. O pessoal do Partido Verde disse: não, mas como é que se vai votar uma ZPA sem nós participarmos? Aí retirou da Câmara. A pedido já, desde aquela época, do Ministério Público, de uma determinada promotora, pediu para retirar da Câmara. Aí começou a novela. Foi feito um novo estudo pela Prefeitura, um estudo que demorou mais de um ano. Aí a promotora, o Ministério Público, contratou a FUNPEC para fazer também um novo estudo, porque achou que aquele estudo era insuficiente. Bom, foram feitos mais 2 estudos, foi uma novela. Estamos em 2019, com 5 propostas, 5 estudos sobre uma área daquele tamanho, e até agora não foi. Passando de conselho, para procuradoria. Eu já vi relator passar mais de um ano para relatar. Mas Wilson, fora as ZPAs, que outras coisas o plano diretor 2007 poderia... Essa coisa que até que começou a falar, o plano diretor faz um mapa, dá para ver? Aqui. Ele bota um mapa. Olha aí, Jaque. Veja a câmera do professor Rubens aí, Jaque, por favor. E esse Alô, mapa. Jaque. Esse mapa. Olha lá. Tá aí. Nesse mapa não existe Extremóis, não existe São Gonçalo, não existe Parnamirim. Em 94, Nova Parnamirim era sítios, era estradas de chão batido. Pois é. Em 2007 começou e Natal criou um bolsão de praticamente inviabilizar a construção econômica de edifícios nessa região, e Parnamirim fez o contrário. Estimulou. E desenvolveu-se, né? Você acha que o plano de 2007 não foi um dos causadores do Nova Parnamirim e essa fuga das pessoas da periferia? Foi. Pelo plano em si, é claro que foi, é por isso que nós estamos querendo propor um plano que traga de volta essa população para os bairros tradicionais de Natal. Não pode a Zona Leste ter perdido habitantes em 12 anos, não existe. E enquanto perdeu em torno de 12 mil... Parnamirim ganhou 130 mil pessoas. Parnamirim ganhou 130 mil pessoas. Está falando da Zona Leste, só para ressaltar para o nosso ouvinte. Tirol, Petrópolis. A Ribeira tem 2.200 habitantes, Santos Reis tem 4.800, Areia Preta, que aí já foi o inverso, tem 4.900. Mas você tem aqui Cidade Alta, que tem 7 mil apenas, Petrópolis tem 5.800. 5 mil Petrópolis. Pois é, Petrópolis era para ter 100 mil. De acordo com a recomendação da agenda da ONU, que você pode ter de 150 a 400 habitantes por hectare, teria 100 mil. Hoje tem 5 mil. Nossa Senhora de Apresentação na Zona Norte tem 100 mil pessoas. Tirol tem 17 mil. Nossa Senhora da Apresentação tem 100 mil. Tem 100 mil pessoas morando. Quiz, Nova Parnamirim. Não tá aqui não, Nova Parnamirim só tem 54 mil. Nova Parnamirim tem 54 mil.
Ou seja, é maior. Inacreditável. É maior do que nada. É maior do que o bairro de Natal, que tem a maior população, que é Lagoa Nova, com 39.500. Lembrando que há 12 anos era chamada de NEM. Quer dizer, nem Natal, nem Parnamirim, que ninguém queria saber. Nova Parnamirim tem 39.500 habitantes, mais do que Lagoa Nova. Aliás, 54 mil. Lagoa Nova tem 39.500. Nova Parnamirim tem 54 mil. Conclusão direta, né? Então, Rubens, no plano diretor de 2007, muita coisa boa foi escrito e não foi regulamentado e não foi resolvido pela gestão municipal, pelo legislativo e principalmente por essa profusão de conselhos que para passar uma matéria de um conselho para outra é 8 meses, 10 meses e vai, quando chega na procuradoria também passa uma porção de tempo para ser resolvido. A gente tem que dizer o que acontece. E como cidadão natalense, eu nasci aqui em Natal, eu amo essa cidade, sempre, o tempo inteiro eu quero que a cidade desenvolva, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, preservando o meio ambiente. Mas tem gente que faz questão de atrapalhar esse desenvolvimento. Eu acho que essas coisas, me perdoem o nível técnico, etc., mas tem que ser ditas. Tem que ser dita, Gênio e o Roberto. Por exemplo, foi colocada as AEs, Áreas Especiais de Interesse Social. Uma coisa bacana e tal e coisa. Isso tinha em 94, não? Tem em 94 e o Estatuto da Cidade, no inciso 5 do artigo 40, obriga. Está dentro dos instrumentos obrigatórios. Natal antecipou-se. Plano diretor. Isso. Aí, o que é que ocorre? Mas dá ideia, o problema é de uma ideia boa, né, como conceito, a execução isso. que se transforma em outra coisa. Então vamos falar como, por exemplo, a proibição que o morador seja dono da sua terra mesmo e possa vender ou comprar, o que for, né? Enfim, relembrar aquela coisa toda Isso. Então, as AEs, na época do plano diretor, desse plano diretor vigente, há 12 anos atrás, eu coloquei 5 anos. Fui eu particularmente, foi que coloquei o artigo dizendo que o plano diretor tinha que ser revisto em 5 anos. Você é vereador da época? Não. Sim. Mas eu coloquei lá, foi uma ideia minha colocar, porque... Era relator. Relator. Eu era relator do plano. Conselho do Complan. Conselho de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. O documento que foi para a Câmara de Vereadores. Isso. Então eu coloquei que para ser revista em 5 anos, porque é até 10 anos, então vamos rever em 5. Você propôs os vereadores aceitaram? Propus, a comissão aceitou, o Complan aceitou por unanimidade, a prefeitura aceitou e os vereadores também aceitaram, certo? Mas essa proposição foi minha em 4 anos, perdão, não foi 5, foi 4 anos. Wilson, aceitaram, mas esqueceram, né? Mas eu não esqueceram. Fizeram, né? Esqueceram até os 10 que é obrigatório, que era para ter sido feito em 2017, concluído. Então, por exemplo, as AEIs, as áreas especiais de interesse social, são áreas de fragilidade social e tudo mais. Na época do plano, Aldo, tinha 70 áreas especiais. E está dito no plano que isso tinha que ser atualizado pela prefeitura. Nunca foi atualizado. Então hoje deve ter umas 100, mais ou menos, porque novas 100? Áreas, sim. Hoje deve ter em torno de 100. Daqui a pouco é Natal inteira. Você sabe quantas, professor Rubens, foram regulamentadas? Sabe por quê? Quando uma coisa especial vira tão difundido, ela deixa de ser especial. Passa a dominar? Ela vira... dominante. Não tem mais sentido existir. Porque... Mas eu também queria... Quer dizer que com isso, como é que um bom conceito pode virar uma distorção, né? Uma distorção. Perder a finalidade fundamental. Então da política. Só regulamentaram 5 dessas 100 AEs que existem em Natal. Só 5. Em mais ou menos 12 ou 14 anos, regulamentaram 5. Se você pegar 100, multiplica aí com você para mim. Vai terminar no ano 2060 e pouco de regulamentar. Até lá tem umas travas. Deixa eu só fazer uma colocação aqui importantíssima, sabe? Existe um ajuste de contas. A gente aconteceu em 2013, aquele movimento pelo passe livre, e essa tensão social tem que ser distendida. A população que está expulsa lá nos jardins e que trabalham aqui, como em Parnamirim, você acorda de manhã, você vê a mobilidade totalmente congestionada. É fundamental essa integração metropolitana para trazer... As tensões não desaparecem. Essa coisa explode aqui. Não desaparece. Por motivo, a fagulha que explode a tensão, ela é resolvida... Os 20 centavos e tudo continua. Tá assim hoje no Chile, tá assim também lá no Líbano. Olha, o problema do Líbano era o governante lá queria taxar falar pelo WhatsApp. Era 20 centavos. Explodiu.
Tá lá 8 dias já de confusão. Esse problema de morar distante, de se deslocar muito tempo, tem problemas de depressão. Muitos deles são mulheres que são chefes de família, deixam os filhos em casa. Então essa questão da mobilidade, essa integração metropolitana, isso é imprescindível. E eu queria só falar rapidamente sobre a transferência do direito de construir. Eu estou precisando chamar o intervalo. Bem rapidinho. Ela tem que ser, na hora que a prefeitura desapropria uma área, esse local, seja bairro ou bacia, ficou deficitário de potencial. E na hora que você vai transferir, essa outorga, que como tem em Natal, tem que deixar de existir. Porque jamais vai usar a transferência se tiver essa esmola que é dada para o poder público em função dessa forma da outorga. Eu preciso chamar um intervalo, o papo tá bom, mas é outra coisa. A gente tem que fazer um papo mais popular. A conversa tem que ser mais popular, porque chegou na mão de Aldo Tinoco Filho, que sabe tudo de engenharia dessa área, de transporte público, de não sei o que, tudo na área de plano diretor. Legislação, ele puxa pro lado técnico e a gente fica aqui a ver navios. A gente já fez não, tá no ar, nós estamos no ar. A gente já fez aqui essa reflexão sobre os planos de 94 e 2007, a gente vai para um breve intervalo e na volta a gente já vai conversar com o Jaime Mari sobre o plano diretor, os negócios da cidade, mas a gente precisa falar também sobre a agenda, né? A agenda da ONU, porque na verdade a gente precisa pensar Natal para o futuro. Então, aí Sofia fala um pouco sobre isso. E olha, Natal vai entrar em colapso. Se não tiver uso, Natal está em colapso. Não, da água hídrica. Da água, sim. Tá. Geni vai falar um pouco sobre isso. Geni fala também sobre isso. E matéria de trânsito está em colapso. Você não consegue entrar e sair de Natal nas horas de pico, porque a população de Natal hoje, as pessoas moram nos arredores de Natal e vêm trabalhar aqui. Ou seja, esse plano diretor passado expulsou as pessoas para morarem fora. Tá roubando o tempo delas. Né? Vamos fazer um break já, vamos para um break e voltamos já. Você está ouvindo Mesa Redonda Especial, na sua 94 FM, a Rádio TV da cidade. Oferecimento Bonfim Panificadora. É gostoso, é perfeito, é Bonfim. A panificadora mais completa. 3206-5700. Clínica Oral Estética. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Venha conhecer o mocap motivacional e como a tecnologia digital transforma seu sorriso. 3606-3000. Minds, a única escola com inglês presencial e digital. 3201-4300. Cidade. O aplicativo da sua Rádio Cidade está de cara nova. Acesse a Google Play ou App Store. Desinstale a antiga versão e baixe o novo app. 94 FM Rádio Cidade. Com novas funções e muito mais interatividade. Sempre pensando no melhor para nosso ouvinte. Tem a programação da 94 FM em qualquer parte do mundo, com a praticidade que você merece. Acesse para ouvir a Rádio Light da cidade. Informação, jornalismo e música na medida certa, você só encontra na 94 FM Rádio Cidade. Já imaginou fazer uma cirurgia de implantes dentários sem corte e sem sutura? A Oral Estética convida você a conhecer a cirurgia guiada de implantes. Este procedimento é uma técnica inovadora, utilizando a tecnologia digital que permite instalar implantes sem corte e sem sutura, com precisão, previsibilidade e rapidez. Na Oral Estética, só o seu sorriso aparece. Telefone 3606-3000. Sabe aquela viagem dos seus sonhos ou a tão esperada promoção no emprego? Estudar na Minds pode ser muito mais do que aprender inglês. Com aulas temáticas e professores qualificados, na Minds ensinamos inglês por meio de diálogos e atividades do cotidiano e muitos outros assuntos que desenvolvem a memória e valores que levamos para a vida toda. Tudo isso com técnicas que tornam o aprendizado muito mais eficiente e divertido, sem falar nos nossos horários flexíveis, se ajustando com a sua necessidade. Vem pra Minds, o inglês que transforma. 3201-4300. Chegou o novo cartão Nordestão. Um Nordestão de vantagens para você. Aproveite! Cerveja Skol Puro Malte, lata 269ml, 1,69. Coxa com sobrecoxa de frango envelopado bom todo, quilo 6,99. Filezinho sassami de frango perdigão, bandeja 1 quilo, 11,98. Cerveja Stella Artois, garrafa 550ml, 5,89. Nordestão, ofertas imperdíveis em todas as nossas lojas. Venha aproveitar! Beba com moderação. Boa tarde. Vai querer o CPF na nota? Anota aí. Anota aí, pra concorrer até 50 mil reais por mês. Anota aí pra ter desconto no IPVA. Anota aí que tem vantagem nessa nota potiguar. Anota aí pra ganhar ingressos para uma instituição de caridade e ajudar. Anota aí o
Nota Potiguar. Anota aí o CPF pra ganhar. Cosmopolitan apresenta W. A maior banda de pop dos anos 90 ao vivo no Cosmopolitan. E mais, DJ Solon Silvestre tocando os grandes sucessos dos anos 80 e 90. W ao vivo no Cosmopolitan, sexta, dia 1º de novembro. W. Reservas 99916-9926. Fique ligado no programa jornalístico Bom Dia Cidade, de segunda a sexta, das 6 às 7 da manhã. Você tem um encontro marcado com as principais notícias da cidade: economia, política, cultura, lazer, esporte e muito mais. Você está convidado para o Bom Dia Cidade. O Despertar da Notícia. Oferecimento Motoeste Automóveis, a sua concessionária Honda em Natal e Mossoró. Agência Lá, cuidando do que é mais importante para você. Clínica Oral Estética, o nosso propósito é fazer você sorrir. Mesa Redonda Especial. Progresso e sustentabilidade na cidade. Cidade. Caminho. Estamos no ar, voltamos aqui com o debate sobre a revisão do plano diretor da cidade. Já está aqui no estúdio com a gente na mesa, Jaime Marins, que está louco para coordenar o debate e participar, porque ele, na verdade, viu, professor Rubens, Sofia, ele está com uma viagem marcada, aí está louco para partir, aí tá... Bem-vindo aqui, meu amigo Jaime Marins. Uma satisfação tê-lo aqui conosco nesse debate sobre plano diretor de Natal. Muito bem, Gene, muito bem, amigos, Roberto, Sofia, Rubens e Guga. É um prazer estar aqui colocando uma visão do setor produtivo, setor da FEComércio. Eu sou diretor da FEComércio, sou engenheiro e estamos trabalhando e participando ativamente nessa revisão do plano diretor com um olhar de desenvolvimento. Nós queremos destravar Natal, a proposta é chegarmos a construir consensos para que a gente destrave Natal e Natal venha a ter o crescimento que já teve no passado, principalmente em bairros com toda a infraestrutura pronta e que o plano diretor está impedindo ela crescer, e como as discussões já estavam apontando aqui, e expulsou o povo para ir morar lá fora de Natal. Eu recebi uma pergunta aqui do médico Fábio Macedo, doutor Fábio Macedo, ele é presidente do Partido Novo. Ele está dizendo o seguinte: Gênero Tinoco, gerar emprego no bairro fixa o trabalhador em sua região de residência. Sabemos que a Constituição Civil tem uma grande capacidade de geração de empregos, mas tem sofrido com excesso de regulamentação, burocracia, insegurança jurídica e um plano diretor inadequado. A restrição do plano diretor na Zona Norte, impedindo a construção de edifícios, dificulta o adensamento, a escalabilidade, inviabilizando o investimento e o crescimento microeconômico desta região. Os investidores, então, dirigem seus recursos para outras regiões e cidades como Parnamirim e João Pessoa, gerando riqueza lá e pobreza aqui. Até a mobilidade urbana é impactada positivamente com a geração de empregos na região, com a diminuição drástica do deslocamento em massa de trabalhadores. O Partido Novo é favorável a uma reforma profunda no plano diretor e regularização fundiária em massa. Por que o plano diretor insiste em manter a Zona Norte condenada ao atraso, impedindo a sua verticalização? Ainda diz mais. E em que direção as discussões do novo plano diretor apontam para gerar crescimento na Zona Norte de Natal? Essa pergunta é do médico doutor Fábio Macedo, que é presidente do Partido Novo aqui no estado. Excelente pergunta, Fábio. Temos vários casos no Brasil bem-sucedidos de incentivo à geração de emprego, né? Eu acho que a grande questão é essa, que Natal precisa. Nós precisamos de mais empregos e menos violência. E são coisas que estão diretamente relacionadas, né? Uma das estratégias, por exemplo, para a Zona Norte, aí a nível de sugestão, à luz do que São Paulo fez, por exemplo. Ou seja, o plano diretor, ele pode incentivar a abertura de comércio e serviços nessas áreas densamente populosas, como a Zona Norte e a Zona Oeste. Então, lá que todo mundo mora, a gente incentiva que tenha comércio e serviços.
impostos. Ou seja, dar desconto de IPTU, ISS, dar um potencial construtivo maior para quem vai abrir um salão de beleza, um supermercado ou um mercadinho. Isso seria uma perspectiva. E aí eu queria que já me comentasse, né, como você vê o atual plano diretor e a geração de emprego e renda em Natal? Acho que o plano diretor atual, ele é ruim, né? A conclusão do grupo técnico que nós nos reunimos na FEComércio toda terça-feira, que chega a mais de 30 profissionais já a essa altura, né? Das mais diversas áreas. Das mais diversas áreas. Temos lá arquitetos, urbanistas, sanitaristas, advogados, comerciantes, biólogos, enfim. É um grupo de mais de 30 profissionais completamente variado e nós já chegamos a consenso. O plano diretor é ruim, o plano diretor expulsa as pessoas de Natal para ir morar ou nos bairros periféricos sem nenhuma estrutura ou nos municípios vizinhos, e nós temos um adensamento 5 vezes menor do que a ONU recomenda. Nós temos 50 habitantes por hectare em Natal. Em média. Em média, e a ONU recomenda... Essa agenda urbana aí que Sofia está com ela na mão, vai falar sobre ela daqui a pouco, recomenda entre 150 e 400. 400, pois é. Então, nós precisamos rever, na revisão do plano diretor, destravar Natal, para que Natal tenha um adensamento adequado, para que Natal volte a ter construções, principalmente nos eixos viários de Natal, as principais avenidas, a exemplo de Curitiba, né, que induziam um adensamento nas principais vias, inclusive na Zona Norte, né? E nós termos instrumentos urbanísticos modernos, como fachada ativa, uso misto e tudo mais, para que o adensamento se dê com a atividade comercial também presente nesses bairros. Nós estamos muito confiantes que esse plano diretor a revisão venha a corrigir esses erros, para que nós venhamos ter uma Natal moderna e com um crescimento econômico que venha a fixar o povo e atrair negócios e bem-estar para todo mundo. Diga lá. A gente fez umas contas, só 23% da população de Natal está na zona adensável. E é a zona onde tem emprego, onde estão... Infraestrutura. As pequenas empresas. Zona adensável, o que é isso? A zona adensável é onde o poder público acha que as pessoas deveriam morar com mais intensidade. E é a região que está perdendo população. Quais são os reflexos disso na mortandade das empresas? O que é que vocês têm? Você tem essa correlação lá na FEComércio, alguma coisa desse tipo? Nós temos a atividade comercial em Natal, ela decresce com o passar do tempo, notadamente em alguns bairros, Ribeira, Cidade Alta, né, onde mostra claramente sinais de diminuição da atividade comercial. Então, nós estamos propondo nessa revisão que esses bairros tenham um olhar especial, né? A Ribeira e a Cidade Alta, que são bairros com toda a infraestrutura pronta, ele tem uma atividade comercial declinante, né? Então, essa revisão terá que levar para esses bairros primordialmente, assim como também o Alecrim, um olhar de preocupação para que nós tenhamos lá uma revitalização, não somente do bairro, mas também da atividade comercial. Da vida do bairro, na verdade, né? A Ribeira, urbanisticamente, às 8 horas da noite não tem mais vida, né? A Ribeira e Cidade Alta. Então, o plano diretor precisa reverter essa tendência. Se você Natal nasceu aí, né? Nasceu aí. Natal era isso. Você pegar, viu, Rubens? Né? A população de Natal, a população dos bairros, da Ribeira, pegar a população, pegar a área, habitantes por domicílio, algumas médias que o IBGE traz, tamanho de unidade habitacional, a gente usa 4% da Ribeira, 4% de Santos Reis, 4% do Tirol, com os potenciais construtivos que estão postos hoje. Então, a gente usa... A possibilidade de 100%, a gente usa 10% do Alecrim, 8% da Cidade Alta, e a gente não consegue verticalizar, não consegue trazer a população. Não consegue fazer o adensamento. Por causa das prescrições urbanísticas, de recursos, as restrições, gabaritos. Eu queria mostrar outra coisa, Jaime. A agenda da ONU, curioso, a agenda da ONU, ela propõe uma coisa, que o setor privado participe ativamente da vida da cidade, do urbanismo, etc. Você acha que talvez nesse período todo passado não tenha havido uma certa ausência do setor privado em ser mais protagonista, mais, né, participante do processo, meio que esperando que o governo faça sozinho e não agindo? Talvez não seria uma mudança importante de postura também da área privada, né, passar a assumir um papel mais ativo na cidade?
Concordo, Rubens, concordo, e o presidente Marcelo Queiroz, é tanto que ele, tão logo se deu a revisão do plano diretor, o presidente Marcelo Queiroz constituiu, incentivou a criação desse grupo para que o setor privado pudesse ter suas propostas, colocar seu olhar, suas preocupações também nessa revisão do plano diretor. Acho que o setor produtivo tem todo... É bom que se diga a legitimidade que tem a FEComércio nessa discussão. As empresas de comércio, serviço e turismo, que congrega a base da FEComércio, são responsáveis por 70% dos empregos do Rio Grande do Norte. Se a gente não vê esse aspecto do emprego, a gente teria que considerar, por exemplo, uma cidade viva é uma cidade que tem gente na rua. Eu não conheço nenhuma cidade viva no mundo que não tenha gente na rua. E nós temos uma parte da cidade, a parte mais tradicional da cidade de Natal, sem gente na rua, que é o que acontece, por exemplo, em Petrópolis. Se você for agora à tarde em Petrópolis, você não vê gente em nenhuma rua. Se você for de manhã cedo, agora de manhã você ainda vê lá no CCAB, ali na frente, na Avenida Afonso Pena, ali tem gente. Se você for à tarde, em nenhum lugar tem gente na rua. Eu moro ali perto. Então é o seguinte, uma cidade que não tem gente na rua, na minha visão, é uma cidade sem vida. Com certeza. A questão privada, a gente tem um preconceito muito grande do Brasil. Eu ia fazer sobre isso, né? Eu ia dizer sobre isso. Essa expulsão, vou pedir para a Sofia ler, mas essa expulsão que foi feita das empresas e das pessoas desses bairros através dessa questão dos potenciais construtivos, elas não são frutos de uma discriminação contra as empresas, de uma visão errada do papel importante de geração de negócio e desenvolvimento das empresas? Aí, Sofia, perfeito, de acordo Gene, com a agenda da ONU. Em 2016, a ONU fez a terceira Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Urbano, de onde saiu um documento chamado Nova Agenda Urbana. E um dos destaques da Nova Agenda Urbana é que convida o setor privado a aplicar, ele fala assim, aplicar sua criatividade e inovação na solução dos desafios do desenvolvimento urbano sustentável nas áreas urbanas, entendendo que a iniciativa privada é fundamental para promover o desenvolvimento nos centros urbanos. Então, eu acho que já é um apontamento para uma mudança de visão e trazer a iniciativa privada, que é a sociedade de um modo geral, para ser corresponsável e ser um atuante direto na transformação das cidades. Então, eu acho que realmente é uma mudança de visão e é o que o mundo está fazendo agora, né? As cidades estão chamando a iniciativa privada para fazer a gestão urbana junto, porque é com essa capacidade de investimento e de criatividade e de inovação que a gente vai conseguir mudar, né, esses cenários que a gente tem hoje no Brasil. Você está dizendo que se Nova Parnamirim fosse uma cidade, estaria totalmente dentro dessa visão? Exato. E nós não, né? Olha só, a ONU sugere que o setor privado é o principal direcionador da produtividade, crescimento e criação de emprego. E o que a gente ele precisa? Tem que ser chamado a participar. Eu acho que também aí entra um papel fundamental de ser um protagonista da cidade, né? Não ficar esperando apenas... Eu vou só fazer uma pergunta a você para provocar Jair Maris, que está aqui em nome da FEComércio. Quando é que a FEComércio vai dizer a Natal, na visão dela, o que deveria ser uma boa reforma do plano diretor? Nós já estamos dizendo isso dentro dos grupos temáticos. Sim, eu perguntei para Natal. Natal tem 890 mil habitantes. Aí para Natal, como é que vocês vão dizer? Nós estamos... Ele não gostou da provocação dele, ele não uma cara. Nós estamos juntando essas informações para, num momento só, divulgar a Natal a visão da FEComércio, né? Agora, não é uma visão da FEComércio, é uma visão proveniente deste grupo de 30 profissionais que estão se reunindo. Trouxe três grandes nomes. Sem dúvida, foi bacana, eu sei disso. Mas tinha mil pessoas lá? Tinha 1000 pessoas lá? Não tinha. Tem que botar o que é que a gente precisa fazer? Qual é o objetivo desse programa aqui? É fazer com que o assunto com o plano diretor chegue às pessoas. O que é que a gente quer? É que quem mora lá em Gramoré, ou quem mora nas Rocas, ou quem mora no Planalto, ou quem mora na cidade inteira, saiba o porquê que Natal está esvaziando. Por que é que o trânsito de Natal, em direção a Parnamirim, e em direção a São Gonçalo, e em direção à Zona Norte, é o tempo inteiro engarrafado de manhã cedo e de noite. E também não se deixe enganar por informações esdrúxulas, terríveis, como por exemplo dizer que um edifício vai pegar e esquentar a cidade. Então as pessoas precisam entender. Daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas as pessoas precisam entender que o plano diretor pode ser muito bom para a cidade e muito ruim. Roberto, é um instrumento poderosíssimo, né? Para a gente terminar de explorar, a presença aqui de Jair Maris da FEComércio. Na visão, nós estamos discutindo sobre o plano diretor aqui desde maio do ano passado, a Rádio Cidade. Nos últimos 3 meses é que esse grupo, 2-3 meses é que esse grupo está mais ativo aqui. A minha pergunta é a seguinte: essas coisas que o plano diretor provocou não são fruto do preconceito ideológico contra as empresas?
deve ter o resquício desse preconceito. O Brasil precisa cair na real de que quem cria emprego em qualquer sociedade é o setor privado. O setor público, ele emprega aquilo mínimo e ele tem que ter no setor privado o grande ancorador, a grande base, a grande geradora de emprego. Ele até induz o desenvolvimento com as obras e etc, mas... No caso da FEComércio, né, as empresas que a FEComércio representa, nós representamos 70% dos empregos do Rio Grande do Norte, né? Então, esse preconceito está na raiz dos vários problemas que o Brasil tem e Natal tem. Esperamos que desse debate nós venhamos a ter uma revisão que procure revisitar e destravar Natal para que Natal volte ao seu desenvolvimento. A sua participação é sempre muito brilhante, como já o trouxe aqui para falar outras vezes, mas eu vou liberar você, que eu sei que você está com o carro esperando para partir para João Pessoa. Boa viagem, meu amigo Jair. João Pessoa, mas é só de final de semana, né? Não é de mudança, não. Não, é uma reunião que eu tenho lá às 1h30 da tarde. Tá. Mas vai visitar a cidade para ver os diferenciais de lá, a evolução de lá em relação a Natal, a revolução urbana, claro. A evolução urbana em relação a Natal, né? Ok. Obrigado, grande abraço aos ouvintes e obrigado pelo convite. Agradecer a participação aqui de Jaime, que mais um para brilhantar esse debate que está sendo muito interessante. Eu vou chamar aqui a presença na mesa do professor Manuel Lucas e da doutora Geni Formiga. E ao mesmo tempo, o Rodrigo Loureiro, tem perguntas aí dos nossos ouvintes? Bom dia, Gêner, bom dia a todos que estão nesse debate aqui na 94 FM, muitas participações aqui nas nossas redes sociais, e o Gêner parabenizando pela iniciativa e dizendo que a rádio poderia sempre nos sábados fazer um debate com temas aqui diferentes, que tá muito bacana. E temos sim perguntas, viu? Sim, pode fazer, vai lá. Tem pergunta aqui de Sérgio Pinheiro, tá? Além de parabenizar. Sérgio Pinheiro também conhece a cidade bem, conhece plano diretor, conhece saneamento. Exatamente. E ele não está aqui, mas aqui estão Geni e Altinoco, que faz com que ele esteja entre nós. E ele está aqui acompanhando através da nossa live do Facebook e perguntou aqui como gerar um ambiente de confiança entre o público e o privado, quando o município não apresenta à sociedade propostas concretas de operações urbanas no município e região metropolitana. Eu vou dirigir essa pergunta para a Sofia, que está aqui atenta. E, Gena, e só continuando... Não, pergunta de cada vez. Então vamos lá. Pergunta técnica tem que ser uma de cada vez. Ok. Excelente pergunta, Sérgio. Para o nosso ouvinte entender, operação urbana é uma parceria público-privada, ainda falando sobre o tema, né, da necessidade da gente trazer e confiar no poder público junto à iniciativa privada para transformar a cidade. O que falta, na minha visão, ainda é a ação mesmo do nosso poder executivo, porque as operações urbanas consociadas, elas estão previstas no nosso plano diretor desde 2007, com várias áreas manchadas. Então, o que falta é uma ação, e aí eu provoco, na verdade, também a iniciativa privada, que é quem transforma isso de se posicionar e fazer propostas. Como o Aldo falou anteriormente, a integração metropolitana é um outro viés que a gente deve seguir no plano diretor de 2007. Natal não tem área rural, ela é conurbada, ou seja, ela é urbana e se transforma em Extremóis, São Gonçalo nas suas bordas. Então o que falta, eu acho que é a ação, uma ação da iniciativa pública e provocar mesmo a iniciativa privada para propor operações urbanas consociadas, que são parcerias público-privadas que acontecem no país todo. Fortaleza é uma cidade que está fazendo isso muito bem, já tem 7 operações urbanas consociadas que vem transformando pequenas porções do território e renovando, trazendo requalificação para a cidade. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em 2 minutos, já com o professor Manuel Lucas e Geni Formiga aqui na mesa. Alô, Jaque! Você está ouvindo Mesa Redonda Especial na sua 94 FM.